Uma pequena pedra. Quando lemos o Evangelho de São João, capítulo 1, o momento em que André busca apresentar a Pedro o Senhor Jesus Cristo, nós descobrimos que o nome original de Pedro era Simão. Ao olhar para Simão, Jesus diz para ele: "Você é Simão, filho de João, mas a partir deste momento você será chamado de Cefas", que é o mesmo que dizer Pedro. No original, no grego, a palavra Pedro ou Cefas significa uma pequena pedra, uma pedra talhada para uma edificação. Me lembro quando criança que era comum eu ver em algumas construções casas que eram construídas sob alicerces de pedra. As pessoas juntavam as pedras e, aos poucos, iam edificando um alicerce para que acima daquele alicerce pudesse ser construído uma casa ou uma edificação qualquer. As pedras eram tão bem colocadas e tão bem encaixadas que era impossível elas cederem em algum momento. Nos tempos bíblicos, assim funcionavam também as edificações. Pedras eram talhadas para que pudessem serem usadas em uma edificação. Também lemos em Mateus capítulo 16 que em um diálogo com seus discípulos, Jesus Cristo faz a seguinte pergunta: "Quem as pessoas dizem que eu sou?" Alguns dos seus discípulos responderam: "Ora, alguns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um profeta." E o diálogo segue perguntando: "E vocês? Quem dizem que eu sou?" Então Pedro toma a frente daquela pergunta e responde por todos: "Tu és o Filho de Deus, o Cristo." Jesus Cristo o elogia e logo em seguida faz novamente a declaração: "Portanto, Simão, filho de Jonas, você será Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." É importante notarmos que no original, Jesus Cristo está dizendo: "Tu és uma pequena pedra, e sobre essa grande pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela." Qual era a grande pedra? A grande pedra era o próprio Senhor Jesus Cristo. Ela estava baseada na declaração de Pedro que dizia: "Tu és o Filho de Deus." Então, em cima daquela grande pedra, a igreja seria edificada. Jesus Cristo é a pedra principal onde a igreja está sendo edificada. No entanto, para Pedro, que fizera aquela grande declaração, Jesus disse: "Você será a primeira pedra a ser colocada sobre essa edificação." Em outras palavras, Pedro daria agora o início daquilo que chamamos de igreja, a casa do Senhor, a edificação e o templo do Altíssimo. Porém, sabemos que uma única pedra não faz uma edificação. É necessário que muitas pedras sejam colocadas ali. Pedro era apenas uma pequena pedra, a primeira pedra que seria colocada sobre aquela edificação. Portanto, Jesus disse a ele: "Você dará o início." De que forma? "Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu." Essa é a diferença de Pedro para todos nós. Ele seria a primeira pedra na edificação. Mas para que a edificação fique completa, é necessário que muitas outras pequenas pedras talhadas, próprias para a edificação, sejam colocadas ali, até que toda a edificação esteja completa. Portanto, quando você vai para a carta de 1 Pedro, capítulo 2, você vê que Pedro, ele não se coloca como especial, mas ele diz: "Vós sois pedras vivas", indicando que todos nós, além dele, também somos pequenas pedras vivas, sendo edificados uns sobre os outros, juntos, para a edificação do Altíssimo. Nós somos a igreja. Nós somos as pequenas pedras vivas que o Senhor tem talhado,
trabalhado sobre nós para o uso especial sobre a edificação da igreja. É necessário entender que a edificação é a junção de muitas pequenas pedras, e a junção dessas pequenas pedras é o que nós chamamos de comunhão. Essa casa só poderá ser edificada e completada quando a igreja entender que para que o Senhor realize todos os teus propósitos, se faz necessário que todos nós estejamos juntos, num só propósito, numa só fé, para a edificação do Senhor. Que Deus nos abençoe. Torne-se hoje uma pedra viva do Senhor. Pequenas pedras.